Alguém me desligou aí. Mas deixa eu compartilhar aqui de novo minha tela, tá? E com você. Okay. Conseguem ver, gente? De novo aqui minha tela? Não. Sim. Ô, professora. Aqui, olha. Oi. Na hora que você for postar o vídeo, você vai postar os dois, né? O que tá precisando que a gente? Eu coloquei ele para gravar já. Vou postar os dois. Então, olha só, gente. Aqui, vou postar os dois, gente. Então, olha só. Aqui, olha, eu virei aqui a tela para vocês verem a DMPL, tá? O modelo da DMPL. Aqui nós temos, né, a demonstração... Ô, professora, acho que tendo você. Eu acho que eu pode compartilhar. Isso. Deixa eu compartilhar, então, de novo. Estão conseguindo ver agora? Sim. Todo mundo vendo? Então, olha só, eu tenho aqui na tela um modelo aqui da DMPL, né? Então, olha só, como que ela funciona? Ela funciona, a gente vai colocar aqui, olha, nessa coluna aqui horizontal, tá vendo? A gente vai colocar tudo aquilo, né, que aconteceu, discriminar aqui tudo aquilo que aconteceu durante o exercício, tá? E na linha aqui, olha, na horizontal, a gente tem que informar cada conta que a gente tem no patrimônio líquido, tá? Lá no PL. Então, olha só, o que vai acontecer? Na primeira linha aqui, eu tenho que informar o quê? Os saldos anteriores. Então, eu tenho aqui na linha saldos anteriores, eu vou informar qual que é o meu saldo anterior em 2000x1, né, de capital social. Vamos supor, 100 mil. Então, eu vou colocar 100 mil aqui. Aí tem que aumento e redução de capital aprovado, isso aqui é uma outra coisa, e eu tenho as outras contas, né? Reserva de capital, reserva de reavaliação, reserva de lucro. E vou informar os saldos iniciais de cada uma dessas contas. Lucros acumulados também informam os saldos. Então, eu vou pegar todas as minhas contas lá do PL e informar aqui na horizontal e informar todos os saldos anteriores, certo? Logo depois, gente, aqui nessas outras linhas, eu vou informar tudo aquilo que aconteceu ao longo do exercício e que impactou cada uma dessas contas aqui. Então, por exemplo, eu tenho ajuste de exercícios anteriores. De repente, eu precisei ajustar alguma coisa lá que teria impacto no meu lucro e prejuízo. Eu preciso falar, olha, eu tive que fazer um ajuste de exercício anterior e vai diminuir o meu lucro em 10 mil. Então, eu pego o quê? Ajuste de exercício anterior, venho cá na conta do lucro e prejuízo e informa aqui, menos 10 mil. Menos 10 mil por quê? Porque diminuiu o meu lucro em 10 mil. Se ele tivesse aumentado o meu lucro em 10 mil, eu deixaria ele aqui positivo, tá? 10 mil. Aí eu tenho aqui, pode ter acontecido um aumento de capital, né? Teve uma chamada de capital e os sócios, eles aumentaram lá o capital, tá? Então, o que eu vou pegar? Tenho aqui, olha, aumento ou redução do capital social. Se eu tenho uma conta específica aqui para ele, né, que aqui, ó, aumento e redução de capital em aprovação, seria o que a gente pode chamar de capital a integralizar. Ou eu posso, se ele for a integralizar, a gente vai ajustar aqui dentro, aumento e redução de capital em aprovação. Se esse aumento já tiver realmente ocorrido, o dinheiro já entrou, né, no caixa da empresa, a gente vai pegar e vai ajustar ele aqui dentro da conta capital social. Aí, logo depois aqui, eu tenho as minhas contas de reserva de capital, que pode ser emissão de ações, alienação de partes beneficiárias, outras reservas de capital, ou seja, todos os tipos de reserva que estão dentro do grupo de reserva de capital. Eu tive ágio na emissão de ações? Sim, né? Aumentou o meu ágio na emissão de ações. Então, eu venho aqui, escrevo o ágio e vou lá na coluna aqui, reservas de capital, na linha de ágio, emissão de ações, informo o tanto que variou, tá? E eu vou fazer isso para cada uma das contas que houver movimentação lá no meu patrimônio líquido.
De forma que, gente, a DMPL, ela fecha. Se eu pegar aqui, eu tenho um capital social inicial de 100. Houve um aumento de 50, né? Com quanto que é o meu saldo final aqui? Saldo final, 150. Então, se eu for lá no meu balanço patrimonial, lá no meu PL, verificar a minha conta de capital social, ela tem que estar no valor de 150. Então, por isso que a gente diz que a DMPL, ela concilia as contas da lado do seu patrimônio líquido, tá? Conciliar é validar, é chancelar os saldos que estão lá, tá? Então, é a mesma coisa. Eu dei o exemplo aqui do ágio na emissão de ações. Reserva de capital. Digamos que você não tinha nada, seu saldo inicial era 0 e você constituiu uma reserva de capital de ágio na emissão de ações. 10 mil, um exemplo, tá? Então, eu vou vir aqui na coluna da reserva de capital e vou informar aqui na linha do ágio da emissão de ações o valor de 10 mil. O meu saldo final aqui também tem que ser exatamente igual lá do meu patrimônio líquido, tá? Então, essa é a lógica aqui da nossa da DMPL. Ela vai conciliar esses saldos aqui com o que a gente tem lá no nosso balanço patrimonial, tá? É para isso que ela serve. Então, todas as empresas, elas são obrigadas a elaborar e a divulgar a DMPL, tá? Também aqui a gente não vai ficar entrando em muitos detalhes, porque também isso é disciplina lá do quarto período. Mas aqui dentro, como a gente está estudando, né? Tudo aquilo que as empresas, né, supervisionadas pelo SUSEP, as obrigações dela contábil a gente tem, vocês precisam saber que elas também estão sujeitas e elas precisam divulgar a DMPL, tá? Então, olha só, além da DRA, ó, nós já falamos da DRE, falamos da DRA, falamos da DMPL. Agora, a gente precisa entender também que essas seguradoras, elas precisam elaborarem e divulgar o quê? A DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa. Demonstração também que é obrigatória e que ela é uma demonstração que vai auxiliar aqueles usuários da contabilidade a fazer a análise da capacidade de geração de caixa, né? E equivalentes de caixa, e os equivalentes de caixa seriam as aplicações financeiras, né? Tudo aquilo que sobrar, bem como também a necessidade de captar recursos ali para aquela empresa, tá? Aí na captação de recursos vou precisar fazer algum empréstimo, vou ter que chamar abrir uma chamada de capital, ou seja, eu preciso de dinheiro na empresa. Então, a DFC, ela também é obrigatória, tá? E que também a gente vai ver ela de uma maneira bem mais detalhada lá no quarto período. Vocês vão aprender a fazer, vão elaborar, tá? Mas a DFC, a gente tem 2 métodos para poder elaborar ela. A gente tem o método direto e o método indireto. Qual que é a diferença desses 2 métodos? Método direto, gente, a gente vai fazer baseado em tudo aquilo que entrou e saiu do caixa da seguradora. Então, por exemplo, eu paguei R$10 para o Xerox. Eu tenho que ir lá dentro aqui das minhas atividades operacionais e encontrar aqui qual das contas, né, que é obrigatórias. A DFC, ela tem um modelo próprio, tá? Divulgado pelo CFC, que a gente precisa divulgar, tá? Que a gente precisa elaborar. Como nós estamos falando de seguradoras, né, que estão sujeitas às normas da SUSEP, a SUSEP, ela divulga um modelo próprio, tá? Para seguradoras, que é esse que está aqui na minha tela. Então, aqui eu tenho os recebimentos dos prêmios de seguro, né, que a gente já aprendeu aqui. Recuperação de sinistro e comissões, que a gente vai ver daqui a pouquinho, recebimentos operacionais de salvados e ressarcimentos, né? Depois também, quando a gente estiver falando dos sinistros, nós vamos falar um pouco mais sobre o que são esses salvados, tá?
Pagamento de sinistro e benefícios. O pagamento de sinistro é realmente o pagamento da indenização ali para o cliente dela, que é o segurado. Então, cada campinho aqui da DFC, ela vai ter uma linha onde que a gente vai ter que informar quais foram os valores que entraram e que saíram do caixa da seguradora. Aí, aqui no método direto, ele tem que ser aquilo que saiu efetivamente. Se eu tirei do meu caixa, tá? Do meu banco lá, da minha conta do banco, 100 mil e apliquei 100 mil, eu tenho que demonstrar aqui que eu fiz um investimento aqui em aplicação financeira, tá? E assim sucessivamente. Então, a gente tem aqui a parte, né, de tudo aquilo que está relacionado à operação efetiva da seguradora. Aí, operação é aquilo de pagamentos operacionais mesmos ali, de geração de receita, de pagamento de sinistro, tá? De depósitos judiciais que possam acontecer, aplicação financeira, tudo aquilo que está no dia a dia da operação ali da seguradora. E logo depois, né, a gente tem aqui tudo aquilo que vai ser são de atividades de investimento, tá? O que eu vou divulgar aqui dentro da parte de investimento? Tudo aquilo que eu realmente gastei, né, para investir na empresa. Eu comprei um equipamento novo, eu comprei um imobilizado novo, né? Ou de repente, isso tudo, gente, a gente pode ter tanta aquisição, né? Por exemplo, adquirir um imobilizado novo, adquirir uma máquina nova. Ou, por exemplo, eu comprei ações de uma outra seguradora, uma outra empresa, que seria um investimento, né? Eu vou colocar aqui na minha demonstração. Se eu estou adquirindo, eu paguei por aquilo. Então, eu vou informar nessa parte aqui de pagamento pela compra de investimento, né? Que seria a compra da participação de empresas, de imobilizado ou no intangível, que pode acontecer em qualquer uma dessas. E da mesma forma, cada um desses tipos de investimento, ele pode gerar caixa para você. Por exemplo, uma reserva de reavaliação aí eu recebi, né? Ou eu vendi um imobilizado e entrou recurso para mim no meu caixa, eu tenho que informar aqui. No investimento, né? Se eu recebi receitas com aplicação financeira, eu vou informar aqui dentro do meu investimento. E da mesma forma que a gente tem aqui a atividade operacional e a atividade de investimento, nós temos a atividade de financiamento. Dentro da atividade aqui de financiamento, a gente vai demonstrar tudo aquilo que houve de entrada e de saída de caixa que financiou de alguma forma a minha operação. Então, pode ser através de um aumento de capital, né? Pode ser, poderia ser pelo a captação de um empréstimo, pode ser pagamento de juros, né? Daquele empréstimo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui na DFC? A gente vai pegar o saldo inicial do caixa, vai somar todas as atividades aqui operacionais, tudo aquilo que entrou e que saiu de dinheiro da operação efetiva. Vou fazer a mesma coisa aqui para atividade de investimento, vou pegar tudo aquilo que entrou e que saiu de dinheiro, da atividade de financiamento, né? Cada uma dessas atividades, ela vai te gerar um valor que, somado ao seu saldo inicial, ele tem que ser exatamente o valor do seu saldo final de caixa, que inclusive está lá no seu balanço, tá? Então, é uma forma também da gente conciliar aqui essa geração de caixa, de recursos, né, financeiros. Que também não quero que vocês se preocupem com isso aqui agora, porque eu não vou cobrar de vocês para poder elaborar a DFC, tá? Mas eu preciso que vocês entendam o que e por que existe a DFC. E que as empresas supervisionadas pela SUSEP, elas estão sujeitas a elaborar essa demonstração. Tá certo? Dúvida, gente, até aqui? Não. Tá.
Ainda falando sobre fluxo de caixa, gente, esse primeiro que eu falei é o método direto, que a gente vai pegar tudo aquilo que entrou e que saiu de dinheiro efetivamente, né, do caixa ali da seguradora. Agora, a gente tem um outro método que a gente chama de método indireto, tá? Que esse método indireto, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a partir da nossa da DRE e também do nosso balanço patrimonial. Então, a gente vai fazer iniciando pelo cálculo do lucro líquido do período. A gente vai pegar o lucro líquido do período e nós vamos fazer alguns ajustes aqui dentro desse lucro líquido para a gente chegar até o valor final lá do nosso caixa, tá? E ele vai funcionar de uma maneira bem semelhante. A gente tem aqui a parte das atividades operacionais. Nós vamos pegar tudo aquilo, né, que dentro da atividade operacional aqui impactou no nosso lucro aqui do período. Vamos fazer a mesma coisa aqui para a atividade de investimento e para financiamento. Tá? E aí a gente vai conseguir fechar o saldo aqui do caixa, tá? Que num outro momento a gente vai fazer isso aqui na prática, mas a gente vai fazer isso na prática lá no quarto período, tá? Até aqui o que eu preciso que vocês entendam, que a demonstração do fluxo de caixa ela é obrigatória e que ela vai ajudar a conciliar o nosso caixa. Da mesma forma que a gente viu da DMPL. Lá na DMPL, a gente concilia todas as contas que estão lá no nosso patrimônio líquido. Dentro aqui da DFC, a gente consegue conciliar todos os nossos valores de caixa e equivalente de caixa que consta lá no nosso balanço patrimonial. Ok? Ok, gente? Ok. Beleza. Ok. Então, olha só, eu preciso que vocês deem, né, uma lida aí no conteúdo, né, da matéria mesmo, da matéria texto que eu expliquei aqui, que vai ter mais informações aí na matéria aí para vocês, e vocês para responder as 3 perguntas aí de exercício que eu deixei para vocês nas aulas aí, tá? Na aula texto. Que aí na próxima aula a gente corrige e continua com a nossa com os outros exercícios, tá? Tá joia. Combinado? Tá joia. Combinado. Então tá bom. Eu tô vendo aqui que algumas pessoas, a gente me chamou aí no chat, e o seguinte, né? Sugerindo para a gente poder fazer a nossa aula pelo Zoom. O que acontece em relação à questão do Zoom? O Zoom, eu só tenho 40 minutos de reunião. Então, por exemplo, eu começo a dar aula, nos 40 minutos ele passa rapidinho, cai o link. Eu tenho que gerar um link de novo para vocês e sempre acabam gerando 2 gravações. Essa aula de hoje vai gerar 2 gravações porque alguém me derrubou, alguém me fechou, né, aqui na aula. Mas no Skype a gente não tem esse tempo, né? A gente consegue dar aula completa, eu consigo compartilhar a tela com vocês. Me parece que hoje algumas pessoas tiveram dificuldade, né, que não conseguiu visualizar a tela, que o áudio da pessoa não funcionou. Isso provavelmente pode ser a conexão de vocês aí hoje, tá? Por quê? Porque a gente tem os outros alunos que conseguiu compartilhar a tela normal, que o áudio funcionou normal, todo mundo conseguiu me ouvir. Então, eu vou pedir aí um pouquinho, né, de paciência aí para vocês, que para a gente fazer dessa forma, porque o Zoom eu tenho essa limitação, tá? E o Meet, também eu vi aí que sugeriram o Meet. Por que eu não consigo fazer pelo Google Meet? Porque eu não consigo gravar, né? Eu não tenho um perfil empresarial que eu poderia gravar a aula. Então, se eu não consigo gravar a aula, não adianta, porque eu tenho que disponibilizar para vocês aí o conteúdo da aula, tá? Como link também. Então, por isso que a gente não usa. De todas as ferramentas, eu também prefiro o Meet, mas infelizmente, ele não grava a aula, tá? E o Zoom, a gente tem essa limitação aí do tempo da reunião, tá?
Por isso que a gente tem utilizado aí o Skype, que por enquanto tem sido a melhor opção para gente, tá? Tá. Ok. Então tá, gente. Olha, dúvida, podem me procurar lá no privado. Para os alunos novos, como eu disse no início da aula, né? Quem entrou agora e que não fez a VA1, tá? Porque só entrou depois que já tinha sido aplicado. Me chama no privado para a gente poder combinar como que a gente pode repor a atividade, tá? Tá ótimo, eu vou chamar. Sim. Então tá bom, gente. Olha, bons estudos para vocês aí, bom descanso, tá? Obrigado. Boa noite. Quarta que vem, Bem. terça que vem, se Deus quiser. Tá ótimo. Boa noite a todos. Boa noite, gente.